Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui em um lugar diferente, estou aqui na Dreambox, que é o lugar onde eu trabalho. Enquanto eu tô fazendo aqui um render aqui de uns áudios de um filme em tempo real, fazer uma print, eu resolvi trazer aqui o review desse cara aqui, ó, que é o KZ EDX. Será que ele é bom? Eu fiquei surpreso, viu? Então bora pro vídeo e eu vou te falar o porquê. Bom, antes da gente entrar mais a fundo sobre esse cara aqui, eu queria falar para você que é o seguinte: eu gostei muito deste fone. Primeira vez que eu pego um fone da KZ e eu gostei muito do resultado. Eu já vou adiantar aqui uma coisa para vocês. Esse fone, em teoria, é um fone para quem é músico, para quem quer um retorno, para quem quer algo ali para se isolar. É um fone intra-auricular, então ele fica lá dentro, ele aperta bastante aqui, ele tem uma borrachinha, então é um fone que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa audição, porque além dele isolar muito bem, ele é um fone que tem um volume muito mais alto do que a maioria dos outros fones, exatamente porque ele tem uma baixa impedância, que é as suas resistências de sinal e tudo mais, eu vou falar mais pra frente. Só que o que você tem que se atentar é o seguinte: sempre usar ele baixinho e tomar cuidado com uma coisa, ele é muito exagerado nos graves. Então aqui já falando um pouco sobre a resposta de frequência dele, ele é um fone muito interessante, tem uma assinatura de som muito legal, porque ele tem muito grave e muito agudo. Ele deixa a desejar um pouquinho nos médios, mas isso não é um problema, tá? Porque ele tem médios também, você tem bastante detalhe, só que para quem gosta de curtir música, pegar detalhes, sentir aquela batida do grave, ficar imerso e ainda se isolar, é um cara perfeito. Então assim, é a primeira vez que eu tive essa experiência com esses modelos assim intra-auriculares da KZ, que em teoria eles imitam fones para retorno de palco, para isolar o que está acontecendo em volta e você conseguir ter um retorno mais baixo na sua orelha do que você tocaria. Então por esses motivos, esse cara é uma coisa muito interessante, sabe? Até tô bugando, travando aqui, mas eu quero abrir a caixinha para vocês, mostrar alguns detalhes no que vem para eles e depois, como sempre, eu vou trazer algumas considerações e eu acho que eu vou falar um pouco também sobre impedância, porque esse fone ele tem uma baixíssima impedância, e falar também algumas coisas sobre especificações técnicas, porque quando a gente pega aqui nessa caixa, a gente vê que fala que o fone fala de 10 Hz a 20 mil Hz. Mas o que isso representa? O que isso vale pra gente? Será que ele realmente fala? Bom, eu já te adianto que não. E mesmo que falasse, você não escuta isso. Não adianta falar, mas eu escuto não sei o que lá, eu baixei o aplicativo e escutei. Calma, gente. A gente não escuta. E isso tem estudos muito sérios que comprovam que a maioria das pessoas não escutam. Quem escuta é exceção e muito provável não é você. É coisas de 1 em 1 milhão, talvez uma pessoa de 1 milhão escute. Mas saibam que é o seguinte, não importa a especificação técnica de quantos hertz está na caixa do seu fone. O que importa é como é que ele reage às frequências que ele fala. Então, por exemplo, se você tem um fone que fala que de 20 hertz a 20 mil, e ele realmente conseguisse, né, em teoria é impossível ele gerar essas frequências por uma limitação física, né? Então, só te dar um exemplo, uma frequência de 20 Hz, você precisa, o som para se deslocar, para vibrar e tudo mais, ele precisa de se formar. Então a gente tem a nossa onda, né, a nossa senoide ali, então uma senoide de 20 Hz para se formar, precisa de um espaço, para você ter uma ideia aí, de 17 metros. Então, imagina só, uma frequência de 20 Hz para se formar completa, você precisa de um espaço de 17 metros. 17 metros de comprimento. Então, como que um fone que fica na tua orelha, tá aqui colado no teu tímpano, na tua bigorna, vai falar os 20 mil Hz? Gente, não fala. Só que tem outro fator também. A gente consegue escutar, a gente não precisa dos 20 metros, em teoria, para escutar, ou 17 metros para escutar os 20 Hz. A gente precisa de 1/3 dessa distância para conseguir reconhecer a frequência de 20 Hz. Mas aí tem uma questão que muitas pessoas não escutam. Eu mesmo não consigo escutar, já fiz alguns testes sérios e às vezes eu consigo
perceber deslocamentos de ar um pouco diferente ali perto da região dos 35 e tudo mais, mas com sub, e aí o sub tá fazendo uma pressão diferente, começo a ouvir pelo corpo, então assim, sempre são coisas muito suspeitas e nunca consegui ouvir de fato ali 30, 40 Hz em um fone, porque tecnicamente é impossível e tá tudo bem. Você escuta, tem a sua referência do mundo e tá tudo bem. Mas o que importa de todo esse diálogo é você entender exatamente que a importância mesmo dessas especificações técnicas é você entender que não é só porque ele fala de 20 a 20 mil, de 40, de 80 a 14, de 8 a 10, que ele é bom ou ele é ruim. É como ele reage, é como ele pega as frequências que ele consegue reproduzir e como ele te entrega. E esse cara aqui faz um pequeno milagre, porque ele entrega graves bem definidos, graves, quando eu quero dizer assim, graves, subgraves, coisas que estão ali na faixa dos 80, 60 Hz, são bem presentes, eu consigo escutar bastante, exatamente por isolar e por ele ficar colado, e eu fiquei bem feliz de conseguir ter essa experiência dessas frequências mais baixas num fone desse, junto com agudos, porque geralmente quando a gente tem um fone que consegue reproduzir algumas partes o suficiente para a gente conseguir ter a noção para perceber mais essas regiões de frequências sem ter um sub, sem ter um espaço, sem escutar pelo corpo direto na orelha, ele é um fone que deixa a desejar nos agudos, e não é o caso desse cara. Ele sacrifica mais os médios, então eu tenho mais graves, menos médios e mais agudos. E é por isso que ele é muito legal para músico e para quem quer curtir música. Agora, para quem quer produzir música, trabalhar com produção musical, é um fone que vai te enganar e vai te dar trabalho para você criar algumas coisas, alguns arranjos, alguns detalhes. Mas para você que vai curtir, tocar alguma coisa, ou vai mesmo gravar guia, cara, ele é perfeito. Ele é perfeito. E ainda mais pelo preço dele. Então, já me alonguei muito aqui nessa introdução, o vídeo tá ficando bem grande, mas vai valer a pena para você que vê até o final, porque eu te garanto que você vai aprender muita coisa e vai ver muita coisa bacana desse cara aqui ainda. Então, bora lá! Pois bem, essa aqui é a caixinha do KZ-EDX. Ela é bem simples, não tem muita informação aqui, e a gente tem algumas especificações técnicas. A gente sabe muito bem que a gente deve se ignorar aqui o espectro de frequência e tudo mais, e a gente só se atenta mesmo ao tamanho do cabo, ao peso, e a gente sabe que a resposta de frequência muitas vezes as marcas colocam e elas não são honestas, e também isso é indiferente, porque independente da qualidade, o que importa é como ele responde no espectro de frequência, tá? Então chega de enrolação e a gente vai abrir essa caixinha. E essa é a experiência. Olha só que coisa mais legal. A gente tira aqui um plastiquinho, tira a caixinha e você pode ver que ele tá muito bem embalado. Olha só. Ele vem com o fone aqui, a gente empurra aqui atrás para tirar ele, devagar sempre, né, pessoal? E aí a gente tira essa parte e aqui a gente tem as primeiras impressões do fone. Ó, a borracha e tem o lado, ó, o plug bem bacana, transparente, dá pra gente ver a solda lá dentro, ó. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. E vamos tirar aqui a borrachinha pra gente ver esses detalhes. Então olha só em detalhe como a gente vê aqui os polos, a solda lá dentro, a marca KZ e a construção transparente. Eu gosto bastante dessa ideia. A gente tem aqui, ó, o KZ-EDX Bass Dynamic. Eu sempre tive medo de coisas que vem escrito Bass, porque geralmente elas não são boas, mas não é o caso desse cara aqui, viu, pessoal? E essa é a sua construção, bem legal, isso aqui é bem simples de limpar, e ainda mais com a borrachinha, fica uma coisa bem prática. E agora a gente tem aqui, no saquinho, o cabo, beleza? Que a gente tem as entradas aqui, ele vem amarrado, ele é um cabo trançado por dentro, então a gente vê aqui que ele é cobre por dentro com uma borrachinha bem leve.
a gente tem aqui o nosso manual, que tem uma porrada de informação, mas aqui tem algo bem legal, que ele dá alguns avisos aqui sobre você ter cuidado com a sua audição e tudo mais. Eu gosto bastante quando a marca é bem sincera e põe os riscos. E ele fala que uma coisa que é muito comum é as pessoas colocarem na orelha antes de checar o volume. Ele pede sempre para você ver o volume que tá e subir gradativamente, porque você pode machucar a sua orelha, porque ele abafa e ele é muito alto. É um fone que tem uma baixíssima impedância. A gente viu aqui no cabo que é só cobre e já chega direto nos fones, então é pouca resistência que o sinal encontra, então é de extremo volume em qualquer sistema. Então é por isso que a marca já marca aqui, eu acho que é nesse lugar, ó, sobre o volume, ó. Antes de usar, certifique-se de baixar o volume do output do seu device. Então, ou seja, ela já dá esse aviso porque é um fone muito alto. E aqui ele marca mais coisas sobre sensibilidade, fala que é um fone ótimo para você dormir porque ele isola bastante. Como isso aqui entra na sua orelha, ele isola bastante o que está na sua volta. Então é muito legal para você usar para relaxar, para ambientes que tem muitos ruídos. Ele até fala aqui que é um ótimo fone para metrôs e tudo mais, e ele indica que não é um fone para você se usar quando está muito frio. A gente já falou aqui em outros vídeos sobre temperatura junto com os fones, né? A gente sabe que em temperaturas muito baixas ou extremamente altas é perigoso você até tomar choque com o fone, esse tipo de coisa. E nesse caso aqui ele dá uma indicação que em tempos frios, mas aqui não serve muito pra gente que tá num país tropical, é mais em lugar que você tem neve. Em situação de frio extremo, ele esquenta muito e pode dar um curto. Então é bem interessante saber dessas informações e ver como que na prática isso muda. Outra coisa que é bem fácil de perceber, ó, aqui ó, tá vendo, ó, ele puxando, ele tem interferências, ó, magnéticas. Eu consigo empurrar meu fone porque a gente consegue ver o imã aqui com muito mais facilidade aqui dentro. Ele é gigantesco. Então em brincos, essas coisas, tudo que for metal, haste de óculos de metal, tudo que for que tem algum campo eletromagnético pode atrapalhar na resposta de frequência dele. E no manual avisa isso aqui também. Então é bem legal você dar uma olhada nesse manual aqui com calma e ver algumas informações, algumas recomendações, porque é sempre legal aprender, beleza? Agora sobre o cabo, é um cabo normal, ele tem aqui o comprimento padrão e não tem nada demais, viu pessoal? Aqui a gente tem uma impressão que ele é banhado ou folhado a ouro, mas na real não é. Pelo tipo de brilho aqui, eu sei que não é, e também pelo preço dele, é praticamente impossível se ter, mas é um ótimo stand, a condutividade é ótima e a resposta de frequência dele é bem legal. E o que eu gosto muito do cabo C curvo aqui, que eu consigo colocar em equipamentos ou em outros sistemas e tá tudo certo, é muito fácil. Então eu só tenho o fone aqui e não tenho a versão com microfone. Existe sim alguns modelos da KZ com microfone, mas não é o caso desse cara aqui. Agora, como ele é um fone que fica por cima da orelha, a gente vai encaixar os polos no fone e colocar ele por cima aqui, dando volta na orelha. E não sei se vai dar para vocês verem, ele tem uma indicação de lado bem sutil aqui, ó. Ó, deu para ver, ó? Esse é o lado R. Então é bem sutil, é bem apagadinho, a gente quase mal vê, mas ele tem o lado ideal para você colocar, tá? Então agora vamos colocar aqui um fone pra gente olhar o encaixe. Então aqui ó, eu tenho meu fone virado para baixo, esse encaixe fica para cima. Eu vou colocar aqui, encaixar e empurrar. Pronto, encaixou e aqui tá o meu lado. Vamos fazer com o outro. Mais uma vez, o fone virado para baixo, a gente encaixa ele aqui e pode empurrar. Pronto, ele ficou preso. Então esse aqui é o aspecto dele preso, e agora eu vou pôr ele aqui na orelha para vocês e finalizar o vídeo falando um pouquinho mais sobre ele. Pois bem pessoal, esse aqui é o aspecto dele. Dá só uma olhada como é que ele fica aqui de frente, e a gente passa ele aqui pela orelha, ó, por cima, prendeu aqui, já abafou muito bem. Opa!
derrubei a espuma. Eu tirei ali atrás para mostrar e não coloquei. E olha só, coloquei ele aqui e ele tá vindo pela frente, mas eu posso muito bem passar ele para as minhas costas. E olha que coisa sutil, tá vendo? Se você passa pela camisa aqui, ele é ótimo para monitoração em palco. Então assim, eu fiquei muito surpreso com a resposta de frequência dele. Ele abafa muito bem, porque depende do ajuste. Eu esqueci de falar isso para vocês, mas ó, vem um saquinho aqui que tem mais 3 borrachinhas extras de 3 tamanhos diferentes. Então tá muito difícil abrir isso aqui. Olha só que gracinha que tá isso aqui, ó. Foi. Eu tenho borrachinhas extras, tá vendo? Ó, de tamanhos diferentes. Deixa eu ver se vai... Ah, meu Deus, eu tô atrapalhado hoje, hein? Meu Deus do céu. Eu tenho borrachinhas de tamanhos diferentes. Então, o tamanho que vem é o tamanho médio, tem um tamanho menor e tem um tamanho maior, mas o médio para mim já é ótimo, já abafa o suficiente. E é muito legal, assim, ter uma experiência de um fone desse como retorno num palco, um instrumento, alguma coisa assim, porque além de te isolar, você consegue tocar mais baixo do que você normalmente tocaria, que é a função desses tipos de fone, né? E é uma experiência muito louca, gente. Pra falar a verdade pra vocês, eu fiquei surpreso pela extrema qualidade que ele tem. Ele é claro que ele tem uma assinatura de grave muito exagerada. Se a gente for falar da resposta de frequência, definitivamente ele não é um fone equilibrado. Mas da mesma proporção que ele tem graves exagerados, ele tem agudos exagerados. Então eu perco mais definição no médio, só que para quem é músico, para quem gosta desse tipo de exagero, é muito legal. Ou até para quem quer escutar música. E olha como ele é sutil. Tudo bem que eu não parece que eu não tenho orelha olhando de frente para mim, só que ele tá o tempo todo na minha orelha. Ele é muito sutil, muito prático, e eu adorei isso, gente, de verdade. Porque, ó, eu consigo passar aqui por trás e fica muito discreto. Numa situação de ao vivo é muito legal. Numa situação de lazer e tudo mais, ó, o cabo só é curto, então para prender algum dispositivo aqui que tenha P2, seja alguma coisa sem fio ou não. E pelo preço, vou ser bem sincero, eu achei bem milagroso e foi uma grata surpresa ver a resposta de frequência desses caras aqui. A qualidade me impressionou muito do som, porque eu não esperava que algo aí, que como eu peguei pelo AliExpress, na faixa dos R$30, é isso mesmo, eu paguei isso aqui, peguei uma promoçãozinha, ele geralmente é uns R$70, mas eu paguei 30 e 32, R$33 e e peguei algo tão bom assim, em questão de resposta de frequência, e eu com certeza usaria isso aqui para curtir música, ouvir música assim. Então eu super recomendo esse cara para você que quer curtir um som também, não só para você que é músico e quer ter aí uma monitoração. Então assim, já digo que esse fone foi uma grata surpresa, fiquei muito surpreso real, tô até repetindo várias vezes isso, porque assim, parabéns para a Kazé. Eu nunca tinha testado esses fones, eu confesso que tinha um pouquinho de preconceito, porque eu falava, mas é uma cópia do in-ear. Na real, é um projeto novo que tem vários por aí. Muitos podem ser melhores do que esse ou piores do que esse. Só que é uma alternativa barata aí e muito sofisticada para quem tá querendo algo bem diferente. E cara, eu repito, é muito massa essa resposta de frequência aqui. Eu adorei para curtir música. Eu escutei minhas músicas que eu produzo com ele. E assim, sempre tinha um gravão, assim, bastante agudo, coisa assim que é de sistemas exagerados, eles davam uma isolada. Então ele é ótimo, cara. Se você usa em ambientes assim que é muito barulhento, cara, use e abuse dele. Só que abuse no bom sentido. Abusar de usar um fone que vai te abafar e tudo mais. Mas aproveite que ele te isola para escutar mais baixo. Eu sempre alerto aqui em outros vídeos, e eu acho sempre bom falar sobre isso, é sobre usar som alto. Gente, a gente desgasta a nossa audição, e assim que você perde, que você vai desgastando, não recupera, tá? Então vamos ter
cuidado na hora de usar. E se ele abafa muito o exterior, não tem por que a gente usar ele muito alto. E eu repito mais uma vez, olha isso aqui, ó. É o contato, é fio trançado até chegar no falante. E do falante ele não tem aqui o para mexer no volume de fone e tudo mais. E no falante ele tem um fiozinho minúsculo que já chega aqui nos speakers. E por isso é um fone de extremamente baixíssima impedância. E o que significa? Impedância é toda a resistência que o sinal elétrico, né, o áudio vai sofrer ao decorrer do sistema. Então, por exemplo, pensa num corredor, né? Você tem um corredor bem apertadinho. Se você tem um corredor apertado, que tem várias curvas, várias portas, você vai ficar mais cansado a passar ali. Então você vai acabar gastando sua energia abrindo as portas, passando por corredores e tudo mais. Então no final você chega mais cansado. Mas pensa em um corredor livre. Você vai andar muito melhor. Então é por isso que ele vai chegar mais sinal aqui no meu falante. Então é isso que implica na impedância, entendeu? Então a impedância é a soma de todas as resistências, todos os componentes, não só resistência e tudo mais, é uma série de questões que definem a impedância. Então quando a gente está falando aí de um fone de uma impedância baixa, é porque ele tem um som mais alto por consequência de ter menos resistência, menos componentes, tecnologias, menos circuitos dentro dele. E por isso tende-se a ter mais energia, não que ele aproveite essa energia muito bem, aí já é outra questão, e aí a gente já vai falar de tópicos de áudio muito avançado, que é sobre eficiência de falantes, que uma coisa que poucas pessoas sabem é, poxa, tô comprando meu home theater, por exemplo, de 1000 watts, mas ele não fala os seus 1000 watts, se ele falasse seus 1000 watts, provavelmente você ia derrubar a tua casa. E por que ele não fala? Porque a gente tem que ter essa consciência que a energia que está no teu equipamento vai ser diferente do que você vai ouvir, exatamente porque falantes não são sistemas, por mais que são a melhor maneira de você construir a mais barata, a mais acessível é você fazer um falante. Ele não é um sistema eficiente em questão de custo de energia. Praticamente 70% da energia, 70% dos watts que você joga em um falante, ele desperdiça por não conseguir usar toda essa potência para fazer os ciclos, as frequências. Então, assim, para gerar o áudio você tem que ter vibração, então não tem como você colocar um motor e um fone que vai vibrar isso em 48 mil vezes em menos de um segundo. Então pensa que coisa louca seria fazer um motorzinho para bater tanto para gerar áudio, e é por isso que o falante, né, é muito eficiente, muito barato, e é o sistema que a gente usa até hoje, porque é uma tecnologia muito avançada e muito cara para você fazer algo que aproveite, por exemplo, os 1000 watts que você está enviando. Então sempre tem perda. Então, e aí que as fabricantes se aproveitam e criam essas especificações técnicas de som, porque isso aqui tem 1000 watts RMS e tudo mais, e na realidade o equipamento não consegue reproduzir esse tipo de coisa. Porque tem uma série de coisas envolvidas nisso. E se vocês gostaram de saber sobre isso e querem ver mais, comenta aí para eu saber, porque eu posso falar sobre exatamente isso, falar o que você deve olhar num fone, saber interpretar as informações, saber ignorar as informações e saber, através de outras avaliações de outros canais, você entender pontos em comum e adquirir esse vocabulário do áudio para você nunca mais cair numa cilada, beleza? Então, no mais é isso. Eu fiquei impressionado com esse fone. Agradeço muito aqui você pela sua atenção. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima.